Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser 1 metro, qual é o maior volume possível desse sólido aqui, né? Então, o que a gente tem que ter ideia para começar a fazer esse exemplo? A gente tem que ter ideia de volume, né? Ver o volume desse sólido, no caso, a gente sabe que é x vezes y vezes z. Aqui eu coloquei uma notação um pouco diferente, mas é só para a gente ter uma base do que a gente vai tratar. E a gente sabe também que a diagonal desse tipo de sólido é dado por raiz, né, desses elementos ao quadrado. No caso, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Bom, a partir disso a gente começa a dar forma ao nosso trabalho, no qual essa questão a gente vai ter que utilizar multiplicadores de Lagrange para facilitar a resolução. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu fiz um pequeno esboço, né, no qual eu separei como D igual a diagonal, né, desse sólido que a gente tem, e eu denotei ele por G de XYZ, porque a gente está em uma coordenada do R3, certo? E o volume eu denotei por F de XYZ, que é nada mais nada menos que a fórmula do volume. Até aqui, tranquilo. Eu esbocei aqui também a diagonal. A diagonal é nada mais nada menos do que isso. Vou tentar dar uma despoluída para ficar mais fácil, porque deu para entender bem aqui no desenho. Também poderia ser mais na transversal aqui, mas para a gente ter uma visão mais periférica, uma visão melhor, eu fiz desse jeito. Então, a partir disso, a gente vai usar os multiplicadores de Lagrange para a gente encontrar os pontos de extremo, né? Então, a fórmula que a gente tem é dada pelo quê? É o delta f de x, y, z, mais lambda delta, né, que é o gradiente, mas resumidamente de x, y, z igual a zero. E a nossa equação aqui, nosso g de x, y, que é o que a gente tinha visto aqui anteriormente, como a parte da diagonal que vale 1 metro. Então a gente igualou igual a 1. Até aqui, tranquilo. Então a partir disso a gente vai ter que encontrar aqui os nossos vetores gradientes, né, de ΔF, né, no caso o gradiente de F e o gradiente de G. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar cada coordenada, ou seja, cada x, y, z, em função de cada uma dessas fórmulas. No caso, por exemplo, a nossa G, nosso gradiente de G, a gente vai avaliar nessa raiz. E o nosso F a gente vai avaliar nesse XYZ, que é a fórmula do volume. Bom, então se a gente for olhar, eu vou começar primeiro pelo gradiente de F. O gradiente de F é mais fácil, que a gente sabe que a fórmula é dada por XYZ, certo? Nossa F. Então, o que a gente tem aqui? A gente quer em relação a x, a gente vai ter que olhar coordenada a coordenada, x, y, z. Para a gente achar d sobre dx, o que é isso? O x nosso vira constante, então a gente vai ter o quê? yz. Da mesma forma, a gente resolve para d sobre dy, que a gente y vira constante, então a gente tem xz, né? E da mesma forma para d sobre dz, que vai dar o nosso xy. Até aqui, tranquilo. Para o nosso gradiente de g, a gente vai repetir o mesmo processo análogo. Quando a gente fazer o gradiente de g, naquela raiz, a gente avaliando com x constante, o que a gente vai ter? A gente vai ter x sobre a raiz, x quadrado, mais y quadrado, mais z quadrado. E assim sucessivamente. A gente vai olhar para y também, quando a gente fizer, sobre a mesma raiz, e para z também do mesmo modo, que é o que eu separei aqui. Ora, eu achei o gradiente de f e o gradiente de g. Bom, a partir disso a gente tem que substituir nessa fórmula que a gente tem aqui de Lagrange, que a gente viu aqui anteriormente, que é essa daqui. Que a gente já achou o gradiente de f, né, no XYZ, e o gradiente de g também em XYZ. Até que tranquilo. Substituindo aqui nessa fórmula, né? Se a gente substituir nessa fórmula, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse próximo slide, que é substituir o termo a termo. No caso, esse aqui é o nosso, vai funcionar como o nosso gradiente de f mais lambda gradiente de g, em x, y, z. O nosso lambda, né, mais nosso lambda e a nossa função gradiente de g, como está aqui.
O mesmo caso para o segundo e para o terceiro. E a gente não pode esquecer do nosso diâmetro, que é dado pela raiz igual a 1. Ora, a gente pode perceber aqui que essa fração pode ser escrita de forma diferente. Por exemplo, esse x sobre essa raiz, ele pode escrever como x que multiplica essa raiz, né, a menos 1. Isso para a gente resolver esse problema mais rápido. Também funcionaria a gente subtrair um menos o outro e por aí vai, como a gente viu em aula. Então, a partir disso, foi isso que eu fiz. Eu peguei e multipliquei pela aquela fração a menos 1 e a gente encontrou isso. Só que a gente sabe que essa fração ela é equivalente o quê? A 1, pelo problema dado. Então, se a gente isolar e colocar isso aqui igual a 1, todas as nossas equaçõezinhas, né? A gente vai ter o quê? Quando a gente substituir por 1, então vai ficar só yz mais lambda x, o de baixo xz mais lambda y, e o outro terceiro, né, xy mais yz, tá bom? Então o que que acontece? É isso aqui que eu coloquei, e a gente sabe que no vetor gradiente isso tem que ser igual a zero. Ora, a partir disso, então, o que que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente, dá uma olhada aqui no próximo slide, eu deixei espaço. Então o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que resolver o primeiro. O primeiro é o quê? A primeira equação. A gente pode simplificar ela. Então, a gente simplificando a primeira, a gente sabe que yz, né, é mais lambda, né, x igual a zero. Para a gente resolver isso, a gente isola o x. Então, x vai ser igual ao que? Menos yz. O lambda está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Da mesma forma, a gente vai fazer para os outros. Então, a gente vai encontrar aqui, depois de fazer os cálculos, que x é o quê? É menos yz sobre lambda. A gente vai ver que y é o quê? É menos xz sobre lambda. E a gente vai ver que z é dado por menos xy sobre lambda. Até aqui, muito fácil. Então, a gente olhando aqui, é o que eu realmente fiz aqui, né? Então, na primeira, resolvendo para x, y, z, eu coloquei a primeira x como i1, né? A y em função de 2 e a z em i3. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente encontrar o valor? A gente vai ter que substituir uma em outra. Então, a partir disso, substituindo aqui, por exemplo, no caso, a primeira, i3 em i1, o que a gente tem? A gente sabe que a nossa i3 é o que? É em z, né, em função de z, substituindo ela aqui na primeira, onde tem z a gente substitui, normalmente, fácil. Então o que aconteceu aqui? Eu fiz isso. Logo, quando a gente fazer distributiva, a gente vai ver que é xy quadrado sobre lambda quadrado. Isso é o que? A gente sabe que esse x vai cortar com esse x, então vai sobrar aqui y quadrado sobre lambda quadrado é igual a 1. Ou seja, y quadrado é igual a lambda quadrado. Da mesma forma, quando a gente substituir y3 em y2, a gente vai ver que onde tem z, a gente vai substituir e vai acontecer o mesmo para esse segundo que a gente está fazendo, em função de y. Então a gente vai ter que x ao quadrado é igual a lambda quadrado. E da mesma forma, de forma análoga, a gente vai fazer para o i2 substituído no i1. Então a gente vai encontrar que z quadrado é igual a lambda quadrado. Então o que a gente viu? Que x ao quadrado, tanto quanto y ao quadrado e z quadrado, são iguais a lambda quadrado. Então a gente pode, consequentemente, ver que x é igual a y, que é igual a z. Agora, a gente encontrando isso, a gente praticamente resolveu o problema. Porque a gente sabe que a diagonal foi dada pela raiz, né, de x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Só que a gente sabe que esses termos podem ser escritos em função de lambda quadrado. Então, cada termo desse vai ser um lambda. Então, a gente vai ter que, substituindo isso, a gente vai ter raiz de 3 lambda, porque a gente vai ter raiz de lambda quadrado mais lambda quadrado mais lambda quadrado. E isso é o que? É igual a 1, porque no começo dos primórdios da nossa resolução, a gente sabe que essa raiz desse diâmetro tem que ser igual a 1 metro. Ora, a gente resolvendo essa conta, é fácil a gente ver, né? Que isso daqui vai dar 1 sobre a raiz de 3, até aqui tranquilo. Então, a gente racionalizando, a gente vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é só para ficar mais fácil de resolver a conta. Ora, mas a gente não quer o diâmetro.
a parte do valor de cada componente, né, desse vetor. A gente quer o quê? A gente quer encontrar o máximo volume. Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que a fórmula do volume desse sólido é dado por x, y, z. E a gente sabe que esses x, y, z são iguais. Então, isso é o quê? Y ou lambda ao cubo, no caso, né? Então, a gente encontrou no slide anterior o valor de lambda, que é raiz de 3 sobre 3. Então, o que acontece aqui? A gente só substitui. Logo, lambda ao cubo é o que? Raiz de 3 sobre 3 ao cubo, que é o que? Nada mais, nada menos que 3 raiz de 3 sobre 27. Isso é fácil da gente ver. Logo, a gente pode simplificar 27 com 3, então a gente vai ter que raiz de 3 sobre 9, que é o resultado que a gente queria encontrar. Portanto, se a gente voltar aqui na nossa pergunta, se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser 1 metro, qual é o maior volume possível? O maior volume possível, né, é o que a gente encontrou aqui por último, que se eu não me dado aqui que a gente viu foi raiz de 3 sobre 9. Espero que todos tenham entendido e muito obrigado.